ao canal Sorveteiro Raiz. Meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar sobre desconto, tá? Mas antes disso, curte o nosso conteúdo, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, a gente está divulgando direto, colocando bastante conteúdo. E se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa comentários do que vocês querem conversar sobre sorvete, sobre sorveteria, e a gente vai batendo papo, tá bom? Isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. Para você não custa nada, só um minutinho, e para a gente é muito importante. Então, se possível, colabora com a gente. Beleza? E hoje, gente, a gente vai falar sobre desconto. É um assunto muito importante para a gente tornar a nossa loja sempre mais lucrativa, lucrar a nossa loja o ano inteiro. Qual a importância de a gente dar um desconto ou não? E aí eu vou começar contando uma história para vocês sobre um desconto. É um pouco contra-intuitivo. Foi uma ocasião que eu não dei desconto e eu consegui esse cliente. Então, olha que interessante. Eu sou a favor de desconto. A gente vai conversar sobre isso. Uma vez chegou um cliente para mim e ele, cara, eu vou montar uma loja. O cliente ele tinha um espaço muito bom, muito grande. Uma das maiores lojas que eu já vi. Na verdade, ele era um buffet e ele queria montar uma sorveteria. E esse cliente falou, cara, eu tô procurando um fornecedor de sorvete. A gente consegue marcar uma reunião? Eu falei, consegue. E a gente marcou uma reunião. Eu fui, peguei o meu produto, levei umas embalagem que a gente tem lá, umas 10 bolas de sorvete pro meu cliente provar. E aí comecei a bater papo com o meu cliente. E meu cliente, cara, eu tenho condições, eu vou colocar, na época era 2 pistas de sorvete, né? Então ele ia trabalhar com 8 freezers de sorvete, cada pista era 4 freezers, ele ia trabalhar com 14, 28, com 60, 28, é isso? 28, 14, 28, 56 sabores de sorvete ele ia trabalhar. Em cada freezer cabe 14 cubas, né? Então ele ia trabalhar com 56 sabores de sorvete. E o espaço dele era tão grande lá, cara, tinha uns 500 metros quadrados, que ele ia colocar 2 pistas, uma virada para cada lado. Na loja dele cabia quase 150 pessoas sentadas e ele tinha uma área destinada só de espaço kids, porque, como eu disse, era um buffet antigamente. E aí, cara, a gente conversando, eu não conhecia esse cliente, nós começamos a bater papo, ele adorou o sorvete e ele falou, cara, então vamos lá, eu vou começar fazendo uma compra grande. Então pensa, eram 8 freezers de sorvete, 56 sabores de cada lado e mais um de estoque pelo menos. Então era um cliente assim que a gente ia vender 220 baldes de sorvete da primeira tacada, no mínimo. Falou, eu compro tudo à vista, não tenho problema com isso e tal. Eu quero saber o que vocês vão me dar. O que vocês vão me dar de desconto? O que vocês têm a oferecer para mim? Porque eu vou crescer, cara. Eu tô montando uma loja grande, eu tenho condições e tal, então eu quero saber o que eu vou ganhar, o que vocês vão me dar para me inaugurar minha loja. E aí, cara, a gente pensando, eu tava muito com meu sogro é bem ligeiro nessa parte, ele falou assim, te dá desconto, eu não vou te dar nada, nem R$1. Esse é o meu preço, e o nosso sorvete não é barato. Nosso sorvete tem um valor agregado alto, o nosso sorvete. Geralmente é mais alto que a média da cidade, bem mais alto. A gente fica um pouco abaixo de gelaterias, mas ainda é um valor alto. O cara tem uma margem excelente para trabalhar e, por fim, é um valor um pouquinho alto. E aí o cara falou assim, mas o que você vai me dar? O senhor falou assim, eu vou te dar uma parte do nosso know-how. Eu vou te ensinar como trabalhar na sorveteria. Eu vou te dar tudo isso de conhecimento. Agora, quanto a valor, cara, eu não vou te dar nada. E aí, cara, olha como foi interessante. Ele falou assim, gostei de vocês. Vocês são o primeiro cara que eu fui conversar. Ele falou, eu já conversei com 5 fábricas de sorvete. E todos, quando eu falei o quanto eu ia comprar, que eu ia comprar à vista, cara, só faltou abaixar a calça pra mim. Eu não gosto de cara assim, porque os caras parece que eles estão desesperados para comprar. Eu tenho medo que eles não tenham condições de me bancar. E vocês foram o primeiro que falaram assim, não, eu não vou te dar nenhum desconto, cara, esse é o nosso preço. Agora, eu vou te ajudar de outra maneira, com conhecimento, que vale muito mais que um desconto. Então, olha que interessante, cara. Parece contra-intuitivo, mas foi uma sacada que a gente pensou rápido, cara. Tinha condições, ele tinha espaço.
ele tinha grana, provavelmente, então ele não estava precisando de dinheiro, e sim ele estava precisando de conhecimento. E nesse caso, se a gente desse desconto, a gente podia dar desconto, porque por fim ele tornou um clientão, nossa, era uma compra boa, mas nós não demos o desconto. E aí a gente conseguiu o nosso cliente. Através de não dar desconto, a gente conseguiu fidelizar o nosso cliente, a gente conseguiu mostrar o nosso valor para ele. Mas tem um lado ruim de dar o desconto? Tem. Se você não souber precificar o seu produto, cara, aí ferrou. Se você não sabe o quanto custa para você fazer, você não tem mínima noção de custo, quanto você vai dar de desconto? Aí fica complicado, você não tem nem noção da sua margem de lucro. Você tem margem de lucro de 20, você der 30 de desconto, você tá no prejuízo, cara. Então precisa pensar em tudo isso daí, tá? Precisa ter a sua empresa na palma da mão. O nosso intuito aqui é sempre lucrar mais. Então a gente, quando for dar um desconto, a gente tem que pensar em nós estamos dando desconto para a gente aumentar o nosso lucro e não para a gente diminuir, tá? Então se você não souber dar o desconto certo, a margem certa, você dança. Se você deixar o seu cliente mal acostumado, né? Às vezes o cliente fala assim, eu vou todo dia lá na sorveteria do Du porque o Du dá desconto sempre. Então eu vou pedir sempre desconto. E aí, o dia que você fala não, talvez você vai ter problema. E isso vai falando um na orelha do outro, né? Sabe que todo mundo adora, a gente adora ganhar alguma coisa. Ninguém gosta de gastar. Então quando você dá um desconto pro cara, o cara leva uma vantagem, ele adora. Isso é para todo mundo, é pra gente. Qualquer coisa que você for comprar, cara, o cara dá um desconto, quem não gosta? Então você tem que tomar cuidado com isso para você não errar na margem, para você não deixar o seu cliente mal acostumado e você diminuir a retenção de clientes, né? Porque uma vez que você vai dando muito desconto, se ele for muito agressivo, o seu produto não for bom, você vai fazendo a cultura da sua loja não por qualidade, não por valor, e sim por preço. Então o seu cliente só vai na sua loja por preço. Mas sempre vai surgir alguém com preço menor que o seu. Às vezes vem um cara com bala no cano, ele monta uma baita de uma fábrica, ele tem maquinários bons, ele tem condições de volume, ele vai chegar na tua cidade com um produto que pode ser até um pouco mais inferior que o seu, mas é mais barato. Você vai perder todos os seus clientes. Porque lembra, ele estava com você por causa do preço e não por causa do valor. Isso é o lado ruim do desconto. E agora tem o lado bom do desconto, que eu sou mais para esse lado bom. Tá? Você já reparou que as grandes marcas elas também usam estratégia de desconto, mas eles não dão tanto desconto assim. Por exemplo, se o cara for numa concessionária de carro de luxo, ele não vai pedir desconto. Ele vai lá, o carro vale X, ele entende que o carro vale e ele vai comprar. Se ele for, por exemplo, no McDonald's, comprar 10 lanches, ele não vai pedir desconto no McDonald's. Fala, dá um desconto minha, eu comprei 10 lanches. E talvez, se ele for na tua lanchonete, comprar 10 lanches, ele vai pedir desconto. Ele fala, cara, eu tô comprando 10 lanches. Que tem cliente que é assim, né? Ele vai na nossa loja, ele compra 50 picolé, ele acha que, ele já fez o nosso mês, né? O cliente é assim. Então, quanto menor for o teu comércio, mais o cliente tende a pedir desconto, mais ele tem aquela percepção que você precisa dele. E essas grandes marcas sabem disso, então elas vão lá e investem muito em branding, né? Em marca, eles vão aumentando o valor do produto, aumentando o valor agregado, eles vão fazendo o cliente entender que aquele produto vale o valor que eles estão cobrando. Então você vai cada vez precisando dar menos desconto e o seu cliente vai entendendo que o seu produto vale. Por isso que a turma trabalha bastante branding, é isso que uma grande marca faz. Tá? Se você pegar o lanche do McDonald's e ver o valor, talvez no bairro aí, no seu bairro aí, você consegue comprar um lanche bem mais gostoso, com um valor mais em conta. Mas eles vão criando esse tipo de branding que eles conseguem vender um lanche naquele valor sem nenhum tipo de problema. Tá? E aí, mas é bom a gente dar um desconto, porque, por exemplo, o McDonald's você não consegue chegar lá e pedir um desconto, mas você vê estratégias dele dando desconto. Por exemplo, há uma época atrás cada dia da semana era
determinado lanche por, sei lá, R$ 9, R$ 8, ou era 2 lanches por 15, alguma coisa assim. Isso eu acho, na época da pandemia, eu sou muito ruim com dados, vocês me perdoam. Então, por mais que o seu cliente não chega lá e pede desconto, o McDonald's, que é a maior rede de fast food do mundo, ele usa essa estratégia também para alavancar as vendas dele, para aumentar o faturamento dele. Então, é muito interessante dar desconto para a gente aumentar o nosso faturamento. Um exemplo, lá na nossa loja, a gente tem picolés. Seria o nosso produto de entrada, o mais barato. Picolé de fruta e leite, os tradicionais, a gente tem 15 sabores ali. Nenhum especial, nada recheado, nada esquimado, esses são outros valores. Mas os tradicionais, os básicos, limão, abacaxi, coco, tal, a gente vende a R$ 2 a unidade na loja, tá? É um produto de entrada, para quem tá sem grana, o cara vai lá e pega um picolézinho e paga R$ 2. Só que nós temos uma promoção que a partir de 20 picolés sai R$ 1,50. Então, por exemplo, é muito comum o cliente vai lá e ele pega 10 picolés e paga R$ 20. Quando ele vai no caixa, eu já treino o pessoal lá, eu ensino eles e a gente faz também. Ele vai no caixa, a gente fala, ó, a partir de 20 você paga R$ 1,50. Você não quer pegar mais 10 picolés? Você vai pagar R$ 10 a mais só. Né? Você está pagando R$ 20 em 10 picolé, você vai pagar R$ 30 em 20 picolés. Geralmente, o cliente volta lá no freezer e pega mais 10. Então, eu ia faturar 20, eu estou faturando 30. E com isso, o cliente fica agradecido, que ele vai falar, pô, ó, tive vantagem, né? Ganhei um desconto. Ele vai te agradecer. E ele vai tender a se acostumar com isso. Então, quando ele fala assim, eu vou lá pegar mais 10 picolézinhos, não, eu vou aproveitar e vou pegar 20. Porque vale a pena. Entende? Então, é uma maneira legal que a gente acaba aumentando o nosso faturamento, a gente acaba fidelizando o nosso cliente, então ele vai acostumando lá, e ele fala, ó, aquele produto é desse jeito, tem X desconto, eu vou sempre pegar lá. Ele fideliza na tua loja, é uma maneira de a gente atrair novos clientes, então às vezes você põe um desconto muito bom em um produto específico, você põe lá uma promoção, você põe um banner lá na frente para você atrair o cliente para ele entrar na sua loja, ou até mesmo para ele pedir o seu delivery. Por exemplo, no iFood a gente vê, às vezes tem promoção somente para clientes novos, né? Qual que é a ideia? A ideia é o cliente entrar na tua loja, ele conhecer o teu negócio, conhecer os seus produtos. Uma vez ele estando lá dentro, por mais que ele vai comprar somente aquele produto da promoção, você tem a chance de apresentar a loja, ele tem a chance de ver outros produtos, conhecer. Às vezes ele fala, vou levar só esse, mas ele sabe que na sua loja tem determinado produto, entendeu? Então, olha que legal, você consegue aumentar o faturamento, você consegue fidelizar seu cliente, você consegue atrair novos clientes, né? Você consegue aumentar o seu ticket médio, que é o aumento do faturamento, mas você consegue aumentar seu ticket médio. Então, às vezes, sei lá, se você fizer uma promoção a cada 5 milkshake, sei lá, a casquinha sai por metade do preço, por R$ 5,99, né? É muito comum utilizar esses tipos de compra casada, né? Leve 1 quilo de sorvete e ganhe 5 cestinhas. Sei lá, você faz esse tipo de compra casada. É muito interessante e o cliente tende a usar esse benefício, tá? E uma forma muito legal de desconto, que a gente usa bastante, que vale muito a pena pra gente, é a tal da bonificação. Então, em vez de você dar um desconto no preço direto para o seu cliente, você bonifica o seu cliente. Isso vale muito a pena, tá? Então, às vezes o cliente quer 20 picolés, ele fala assim, pô, dá 10% de desconto para mim? Você vai falar, aí seria, né, você vai diminuir 10% do valor, você fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10% bonificado. Olha que legal. Na cabeça do cliente, ele levou vantagem do mesmo jeito, né? Então, em vez de ele pagar 10% a menos, ele ganhou 10% a mais. Então, na cabeça dele, os 10% ele ganhou, do mesmo jeito. E a gente gosta de ganhar algo de graça
do que pagar um pouco menos, do que dar um desconto. Isso é do ser humano. Isso é comum. A gente gosta de ganhar coisas, né? A gente tem esse prazer, ativa isso no nosso cérebro. É melhor a gente ganhar algum brinde do que a gente conseguir um desconto, pagar um pouquinho mais barato. Só que pra gente faz a total diferença a forma que a gente vai dar desconto na nossa margem de lucro, tá? Observa que você chega no supermercado hoje, é comum você vai comprar uma bolacha recheada. Aí tá escrito assim, ó, pague 150, leve 200. Isso funciona com leite condensado, isso funciona com leite em pó, pague 800 gramas, leve 1 quilo. Isso funciona com um monte de coisa, tá? Por que o cara não fala assim, ó, pague 150 e leve 200 gramas? Por que o cara não fala assim, ó, leve 200 gramas e ganhe 25% de desconto? Porque a gente tende a gostar de ganhar algo do que pagar um pouco menos sobre determinado produto. Você fala, ó, que legal, cara, paguei 150 e ganhei 200. O nosso cérebro gosta disso, nós gostamos de ser presenteado. Então é muito comum você ver isso daí. Um exemplo, pra você ter ideia, a gente fez uma época uma promoção na nossa loja. Cada dia da semana era uma determinada promoção. Nessa época agora de inverno. E teve uma promoção que era assim, você levando 12 paletas, pague X e leve 12 paletas. Dava tipo assim, 40% de desconto no preço normal da paleta. Mais ou menos em torno de 40% de desconto. E aí, cara, a gente começou a rodar essa promoção. Começou a anunciar e saía algumas promoções e tal, o pessoal gostava. E aí nós mudamos a estratégia. Nós calculamos o valor e aí nós colocamos na estratégia assim, ó. Pague 7 paletas e ganhe 5, leve 12. Né? Pague 7, leve 12, ganhe 5 paletas de graça. A promoção era a mesma. O valor, dando 40% de desconto em 12 paletas, ou falando para o cliente pagar 7 e ganhar mais 5, era o mesmo valor final. Só que isso mudou tudo. A gente vendeu bem mais paleta com esse tipo de promoção. O cara fala, pô, cara, eu compro 7 e ganho mais 5. É quase o dobro, né? Eu compro 7 e ganho mais 5. E aí nós começamos a vender bem mais essa promoção do que a gente colocando 40% de desconto. Então olha que interessante. Foi só um meio da gente comunicar para o nosso cliente. A promoção era a mesma e a gente conseguiu vender bem mais. Tá? Outra maneira que a gente pode usar de promoção é como um produto de entrada. A gente acaba usando muito isso em iFood, né? Em delivery. iFood, se você estudar um pouquinho o iFood, a própria plataforma do iFood tem bastante cursos, estudos, eles falam que é importante a gente ter um produto de entrada, um produto barato, para o cliente conhecer a nossa loja, que através desse produto ele tende a pedir alguma coisa na nossa loja, tá? Então assim, olha que interessante, e é uma maneira de dar desconto, né? Às vezes você pega um produto, você põe ele bem baratinho como entrada só para o cliente pedir esse determinado produto, e aí você, quando vai colocar o preço mínimo na sua loja, pedido mínimo, você coloca acima desse produto. Então ele veio por esse produto, ou ele vai ter que comprar bastante desse produto, ou ele vai ter que comprar alguma coisinha casada a mais para conseguir atingir o pedido mínimo. Então, essa é outra estratégia legal que funciona muito bem. A estratégia das semanas, eu já falei aqui, então acho que vale muito a pena. Você faz segunda-feira é dia de tal promoção, terça é dia de tal, quarta, quinta e sexta. Né? O que é legal? É legal você variar os produtos, né? Deixar cada dia específico de um determinado produto. Por exemplo, a gente, quando fazia essa promoção, a gente tinha na segunda-feira promoção de paletas, na terça-feira era a promoção dos picolés especiais, os picolés esquimados que a gente tem. Na quarta era a promoção do nosso sorvete prêmio, né, do gelato. Na quinta, tudo delivery, tudo para viagem, para a gente ativar o nosso delivery. Na quinta era a promoção de açaí e na sexta-feira era a promoção dos picolés tradicionais. Então a gente tinha cada dia da semana
um determinado produto. Dessa maneira a gente conseguia fazer o cliente conhecer todos os nossos produtos, né? E a gente conseguia ativar um gatilho nele que chama antecipação. Então o cliente sabe, ó, toda sexta-feira nós temos que pedir lá no Du porque tem picolé. O cara gosta do sorvete premium, ele fala, ó, toda quarta-feira tem que pedir sorvete premium lá no Du. Então a turma acostumava com isso daí, tá? É uma maneira bem legal da gente fazer. Outra maneira é por quantidade. Então, um pote custa X, a partir de 5 potes custa Y, né? Seria varejo e atacado. É outra maneira de você dar promoção e de você fazer o cliente comprar mais, você aumentar o seu ticket médio. E lembra que eu falei para vocês que a gente vai falar de o que é vantajoso, que bonificação é muito mais vantajoso do que a gente dar um desconto num valor real? Eu vou contar para vocês duas situações que a gente teve. Um foi na loja e outro foi na nossa fábrica. Então, por exemplo, na loja, uma vez chegou um cliente lá e ele falou assim, cara, eu quero comprar 1000 picolés. Beleza? Tá bom. Aí eu falei, cara, na época, faz tempo isso, a gente cobrava 1,50 picolé. Eu falei, ó, é 1,50 meu picolé, cara. 1000 picolés. O cara, pô, você tem que me dar um desconto. Eu quero 10% de desconto, senão eu não compro. E aí, eu não dei 10% de desconto pro cara. Nós falamos assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10% bonificado. Era uma festa, a gente ia levar o freezer e tal. E, pô, eu falei, então é o seguinte, você vai pagar em 1000 picolés. Você vai comprar 1000 picolés e eu vou te dar 100 de graça. Pô, cara, cada picolé custa 50. Eu tô te dando 100 picolé, é 150 reais de desconto que você queria, tá aí, cara. Pô, você toma mais picolé aí, você leva pra tua casa, fica tranquilo. E o cara fechou, ele gostou. E aí, o que isso difere pra gente entre desconto e bonificação? Primeiro, se você der o desconto no valor real, então 1000 picolés, 1.500. Se eu desse 10% de desconto, eu estou dando 150 reais de desconto no meu cliente. Esse desconto no valor, eu estou descontando somente do meu lucro. Porque o meu custo para fazer 1000 picolé continua sendo o mesmo. Então, eu vou colocar numa planilha para vocês entenderem bem. Mas a gente, por exemplo, na época o meu custo de picolé era 40 centavos. Então, 1000 picolés que ele queria me custava 400 reais. Ele ia me pagar 1.500 se não tivesse desconto nenhum. Então, 1.500 menos 400, que era meu custo, eu tinha 1.100 de lucro, certo? Só sobre o produto, né? A gente não está contando as outras variáveis, mas só sobre o produto. Então, eu tinha 1.100 de lucro. Se eu desse 150 reais de desconto para esse cliente, eu ia diminuir 150 reais o meu lucro, porque o meu custo continuaria o mesmo, seria os mesmos 1000 picolé. Ele ia me pagar 1.500 menos 150, ele me pagaria 1.350. Então, se a gente faz 1.350 reais menos 400, que é meu custo, eu tive 950 reais de lucro, certo? Sobre o meu produto. Então, olha lá, de 1.100 para 950, são 150 reais que eu dei de desconto no meu cliente. E olha que interessante a outra simulação. Eu não dei esse 10% de desconto para ele, lembra? Mas eu bonifiquei ele em 10%. Para ele, deu na mesma. Ele ganhou os 10% que ele tanto queria. Pra gente mudou tudo. Por quê? Em vez de eu dar 1000 picolé para o meu cliente, eu dei 1.100. Concorda comigo? Qual que era o meu custo? Não era 40 centavos por picolé? Então, se 1000 picolé é 400 reais, meu custo, 1.100 picolé são 440 reais, certo? Eu aumentei 40 reais o meu custo. Só que os 1.500 que ele ia pagar nos 1000 picolé continuam intacto. Então, eu recebi 1.500 de faturamento, gastei 440. Eu tive 1.060 reais de lucro, certo? Olha lá, o desconto de 10% eu tive 950 reais de lucro. Eu bonificando 10%, eu tive 1.060 reais de lucro. Por quê? Da onde vem essa diferença? É aquilo lá, se a gente dá um desconto no valor, esse desconto sai tudo no nosso lucro. Só que se a gente dá um desconto em produtos, na verdade o que vai aumentar para a gente é o custo. Porque eu dando 100 picolés para esse cliente, ele pagaria 1,50. Então ele pagaria 150, o que ele está pedindo de desconto.
Mas de custo para mim não fica 1,50. Eu estou vendendo a 1,50. De custo para mim ficava 40 centavos. Então, na verdade, eu dei 100 picolés para esse cliente. Eu ganhei o quê? Eu gastei o quê? 40 reais a mais. Só que eu deixei de dar 150 de desconto. Então essa que é a diferença. São 110 reais de diferença. Olha, eu estou falando de uma venda, né? De um evento. Imagina você fazer isso sempre. Imagina você fazer isso sempre. Às vezes você está perdendo muito a margem de lucro. A sua loja poderia ser muito mais lucrativa. Você poderia estar praticando o desconto, mas de outra maneira. E deixando seu cliente tão satisfeito quanto, ou até mais satisfeito que o desconto no valor. Porque ele ganhou alguma coisa de graça. Então, olha que interessante. E eu vou falar para vocês outra situação que aconteceu na fábrica. Eu tinha um cliente muito bom, eu fornecia sorvete para ele. Ele comprava bem caro meu sorvete no verão. Ele chegou a ter 3 lojas, né? E eu vendia bastante sorvete para ele, cara. E um dia ele falou assim: Du, vamos fazer um bem bolado. Eu vou comprar 2 toneladas. Eu vendo meu sorvete premium sempre por quilo. Ele vem em balde de 7 litros. E ele tem uma média, ele pesa 5 quilos mais ou menos. Meu overrun, minha expansão é 40% no máximo. E aí, cara, ele falou assim, ó, eu vou comprar 2 toneladas de sorvete seu, vou te pagar à vista, antecipado, e você vai me entregando no verão, nesses meses. Você armazena na sua fábrica, normal. Eu peço para meus clientes 3 dias para entrega. Geralmente eu entrego um dia depois, mas eu peço 3. Falei, você vai me entregar normal, só que eu vou te pagar antecipado. Só que é o seguinte, eu quero 20% de desconto. E na época, eu vendi o meu sorvete a 25 reais o quilo, na época. Eu estou falando de uma venda de 50 mil reais, que ele ia me pagar adiantado. Ele falou, cara, eu quero 20% de desconto. E a gente que é sorveteiro, você sabe, cara, se você pega um dinheiro adiantado e você compra matéria-prima, dependendo do volume que você compra matéria-prima, você ganha bastante dinheiro na compra. Então, você pode dar um desconto no preço final para o seu cliente, porque você está ganhando na compra, né? E aí eu falei, cara, eu vou sentar, eu vou pensar. Eu sentei lá na fábrica, eu pensei e eu comecei a fazer minhas contas, né? Olha que interessante, ele queria 20% de desconto. Então, 2.000 quilos, 2 toneladas, seria 25 reais o quilo, ele ia me pagar 50 mil reais. Se eu desse 20% de desconto, ele ia me pagar 40 mil reais. E na época, o meu produto ficava 10 reais o quilo para ser feito, meu sorvete prêmio. Então, vamos pensar, 2.000 quilos a 10 reais, eu gastaria 20 mil, ele me pagou 40, eu tive 20 mil de lucro. Se eu desse esses 20% de desconto para ele, certo? E aí eu fiz a conta da bonificação. E óbvio que eu fui lá e ofereci a bonificação para ele. Eu fui lá no outro dia e falei, ó, cara, é o seguinte, 20% de desconto, eu vou te dar esses 20% de desconto, mas eu vou te dar bonificado. Então você vai comprar 2.000 quilos, eu vou te mandar 2.400 quilos de sorvete. Beleza? Aí eu fiz a conta para ele e falei, ó, cara, você está pagando 50 mil reais. Se você dividir por 2.400, em vez de você estar pagando 25 reais o quilo, você está pagando 20 e pouquinho. Então você está nos seus 20% de desconto aí, cara, beleza? Ele topou. Olha para você ver como muda tudo. Então vamos lá. 2.000 quilos, 50 mil reais ele me pagou. Eu mantive meus 50 lá, eu não dei o desconto no valor. Só que eu mandei para ele 2.400 quilos, certo? Eu não falei para vocês que custava 10 reais o quilo do meu sorvete? Se você fazer 10 reais vezes 2.400, eu gastei 24 mil reais para fazer esses 2.400 quilos de sorvete. Só que eu recebi 50. Se você colocar 50 menos 24 mil, eu tive 26 mil reais de lucro. Olha que diferença. Na primeira, dando 20% de desconto, eu tive 20 mil de lucro. Nessa, dando 20% bonificado, eu tive 26 mil reais de lucro. E eu mantive a minha receita, mantive o meu faturamento. É o mesmo padrão que a gente falou do picolé. Lembra? O que acontece? Esses 400 quilos a mais, que representa
R$10.000 se fosse a preço de venda, que é o desconto que ele queria, esses 400 quilos a mais de sorvete, para mim, não custou R$10.000, custou só 4. Meu sorvete não custa 10. Então, olha lá, eu mantive, eu deixei de dar 10 mil de desconto para ele em valor, então eu mantive esses 10 mil e gastei 4. Então eu ganhei 6 nessa jogada, né? Então, olha, uma opção com bonificação, a gente teve 26 mil de lucro, e uma opção sem bonificação, a gente teve 20 mil de lucro. Se a gente fizer um pelo outro, é 30% a mais na margem de lucro, certo? Eu estou falando de uma compra grande, mas eu estou falando de uma compra. Então percebe como é muito mais interessante a gente dar sempre produtos bonificados para o nosso cliente. Então coloque isso na mesa, coloque em prática, e sempre que o seu cliente pedir desconto, você bonifica. Pô, vou dar 10% de desconto para você? Não, vou te dar bonificado. Pô, vou te dar 5% de desconto, levou 100 picolé, me dá um descontinho. Não, leva mais 5 aí, cara. Assim, é os 5% de desconto, entendeu? Vou te dar 2 paletas aí para você não reclamar. Pega 2 picolé, vai chupando aí. Às vezes o cara leva 50 picolé, dá um desconto. Fala, pega um para você e um para a esposa aí, vai tomando, cara. Não tem custo não. O cara já fica feliz. Sempre a gente faz isso. É sempre bonificar produto, que vale muito mais a pena. Tá bom, gente? E agora eu fiz uma tabelinha no Excel para mostrar no número, né, no gráfico, essas duas situações que a gente passou, de picolé e de massa. E aí, vocês vendo o número, vocês vão entender bem legalzinho e vão chegar à conclusão que a gente tem sempre que bonificar o nosso cliente, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos colocar no papel, vamos dizer assim, no computador, mas vamos colocar os números para vocês, para ficar bem claro que a gente estava conversando a diferença de você dar um desconto direto no seu valor ou uma bonificação, tá? Então, lembra aquela primeira simulação que eu falei para vocês, que de fato aconteceu? O cliente veio e ele pediu 1.000 picolés, querer negociar comigo. Eu vou colocar o meu custo de picolé aqui, 40 centavos, beleza? E eu vou colocar o valor que eu fiz para ele a R$1,50. Então, 1.000 picolés, certo? A R$1,50 dá R$1.500. Dá uma olhada nessa situação. Eu vendi 1.000 picolés, que custa 40 centavos cada unidade. Então, eu tive um custo final aqui de R$400. Por que essa tabela não está funcionando, gente? Calma aí. Deixa eu fazer isso daqui. Como é que faz? Eu tô tão esquecido. Custo final é C4 vezes quantidade mais bonificação. Vamos ver se dá certo. Eu acho que deu. Deixa eu fazer uma operação aqui para ver se vai dar. Dá, tá vendo? Custo final 200, é isso aí. Gente, eu não sou muito craque com Excel não, mas vamos lá. Então vamos lá, eu vendi 1.000 picolés, custa 40 centavos cada picolé, então eu tive um custo final de R$400 para produzir esses 1.000 picolés. Eu negociei com o meu cliente 1.500, não dei nenhum tipo de desconto, então 1.500 meu valor final, eu tive um lucro de 1.100, beleza? Eu vou colocar aqui uma situação normal, tá? Como é que eu estou calculando o lucro aqui? O valor que eu vendi, menos o meu custo, dá meu lucro de 1.100, beleza? Então, meu lucro aqui numa situação normal é R$1.100. Beleza? Vamos lá agora para segunda hipótese. O meu cliente, não, cara, você tá maluco, eu quero 10% de desconto. Eu tô comprando bastante picolé. Que o cliente é assim, né? Ele vai na loja, ele compra 1.000 picolés e ele acha que, nossa, ele tá comprando um valor exorbitante. Mas beleza, vamos lá. O cliente comprou 1.000 picolés. Ele quer um desconto de 10%, certo? É R$1,50 meu picolé, valor total 1.500. Então, 1.500, se eu der 10% de desconto, eu vou dar R$150 de desconto para esse cliente. Então, olha a situação. O meu custo se manteve o mesmo, 1.000 picolés custou R$400.
Olha o meu valor final. Caiu 10%. De 1.500 foi para 1.350. Olha o meu lucro. Olha a diferença, ó. 1.350 menos 400. O meu lucro com desconto foi R$950, ó. Tá vendo a diferença de 150? É o desconto que eu dei pro meu cliente, ó. É os 10%. Entendeu? E olha agora a situação da bonificação. Eu falo, eu não vou dar 10% de desconto para você, meu cliente. Eu vou te dar, aliás, os 10% de desconto, mas eu vou te dar bonificado. Na cabeça do cliente, ele vai entender a mesma coisa, porque ele ganhou 10%, tá? Ele não pagou 10% a menos, mas ele ganhou 10%. Que se eu fosse cobrar os 100 picolés que eu vou dar bonificado, 10% de 1.000 é 100. Então, se eu fosse cobrar esses 100 picolés, eu cobraria 1,50. Ele não tá pagando 1,50 a mais, tá no mesmo valor de 150. Então, ele ganhou 10% do mesmo jeito, beleza? Mas olha a diferença que custa pra gente. Não deu certo aqui essa formulação que eu fiz, não. Mas, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 440. O custo ficou R$440, certo? Porque, ó, 1.000 picolés mais 100 picolés dá 1.100. Vezes 40 centavos dá R$440. O valor que eu negociei com o meu cliente continua os 150. Beleza? Tá tranquilo aqui, né? Continua 1,50 por unidade. Então, continua o valor negociado, R$1.500. Olha lá meu lucro. 1.060, certo? Meu lucro é o meu valor negociado, o valor final, no caso é o mesmo, menos o meu custo. Então, olha o meu lucro. 1.060. Olha como ele fica bem próximo da minha situação, sem nenhum tipo de desconto. E olha como fica bem mais diferente de um tipo de desconto nessa situação. Entendeu? Por quê? Porque, tá vendo, ó, do normal pro desconto, o 150 é o que você deu de desconto. Quando você dá o desconto no valor, você manteve seu custo igualzinho e você deu o desconto simplesmente em cima do seu lucro, né? Então, o que caiu é o seu lucro líquido, ó. Diferença de 1.100 para 950 é os R$150 de desconto que você deu. Nessa situação que você deu um tipo de desconto dos mesmos 10%, o que caiu no seu lucro? Só R$40, bem menos que 150. Por quê? Porque é os 100 picolés que você deu de bonificação para o seu cliente. Esses 100 picolés não te custa R$1,50 por unidade, que é o preço que você está vendendo para o cliente. Esses 100 picolés que você deu te custa 40 centavos por unidade. Então, essa é uma diferença gritante. Entende qual que é a diferença de bonificação e desconto? Porque sempre a gente tem que bonificar. Então, na verdade, a gente aumentou no nosso custo aqui, ó, lembra? Era 400. A gente aumentou no nosso custo só R$40. E o cliente saiu satisfeito, que ele ganhou os 10% que ele queria. Entendeu? Então, ó, mesma situação nós vendemos mais produto, em vez de vender 1.000, você vendeu 1.100. Mantivemos a nossa receita, o nosso faturamento. Não tiramos 10% aqui. E ainda tivemos um lucro maior, bem próximo de um lucro sem desconto, tá? Se você dividir aqui um pelo outro, na verdade aqui não vai dar 3%, 4% de desconto no máximo. Olha que diferença, tá? Então por isso que sempre a gente tem que bonificar os nossos clientes e não dar desconto no valor final, beleza? Vamos para outra simulação aqui. Eu vou colocar no picolé prêmio. Lembra que a gente fez com o picolé prêmio? Então vamos lá. Vou colocar. Gente, eu não sou bom com computador não, tá? Eu sei o basicão. Então vocês tenham um pouquinho de paciência comigo aí. Então vamos lá. Sorvete prêmio. Lembra do sorvete prêmio? Que eu negociei com o meu cliente 2.000 quilos. Olha que interessante, ó. Ele queria comprar 2.000 quilos. Na época, o meu sorvete custava R$10 o quilo, beleza? Então e eu vendia para ele a 25. Então se você colocar 25 vezes 2.000 dá R$50 mil. Olha que interessante. Lá, eu tive o meu custo R$10 o quilo, eu comprei 2.000 quilos, o meu custo foi R$20 mil para produzir esses 2.000 quilos de sorvete prêmio. Eu vendia 50, certo? Qual que é meu lucro?
30 mil reais. Vamos colocar aqui, ó, situação normal. 30 mil reais de lucro, beleza? Mas é meu cliente, não, cara. Você tem que me dar desconto. Eu tô pagando antecipado o sorvete. E realmente, eu tô comprando 2.000 quilos, você vai me entregando, então eu tô te pagando antecipado, me dá um desconto. E a gente brigando, negociando, e a gente foi no 20% de desconto. Ele, eu quero 20% de desconto. Falei, beleza, eu vou te dar 20% de desconto, mas bonificado. Ele falou, beleza, eu vendo sorvete de qualquer jeito. Ele é meu cliente, eu sou fornecedor. Ele falou pra mim, pagar 20% a menos ou ganhar bonificado, dá na mesma. E beleza, agora vamos ver por que não dá na mesma. Olha a diferença. Vamos na primeira situação. Eu resolvi dar para ele 20% de desconto em dinheiro. Então ele me pagava 50 mil. Se eu tirar 20%, dá 10 mil reais. Vai vendo, presta atenção. Então vamos lá. Olha a diferença, ó. Mesmos 2.000 picolés, me custa os mesmos 10 reais por quilo. Eu dei 10 mil reais de desconto pro meu cliente, certo? Então eu tinha negociado 50 mil, que era o valor normal, dei 10 mil reais de desconto, 20%. Ele me pagou 40 mil reais. Ó, meu lucro, 20 mil. Então ele me pagou 40, custou 20 para mim produzir. Então eu tive um lucro de 20 mil reais. Olha a diferença de um lucro para o outro, com um desconto de 20%. Os 10 mil que nós demos de desconto lá, ó, saiu tudo do nosso lucro, certo? E aí eu falei para ele, não, eu não vou te dar esse desconto de 20%, eu vou te dar bonificado. Ele aceitou. Olha como vai ser diferente. Então aqui eu não dei desconto nenhum, certo? E aqui eu dei bonificação para ele de 20%. Então 2.000 quilos... 20% bonificado são 400 quilos a mais que eu dei de sorvete para ele. O meu custo para fazer 2.400 quilos a 10 reais é 24 mil reais. Mas o valor negociado de 50 mil se manteve. Então olha lá, o meu lucro 50 menos 24 mil reais, certo? Que foi para mim fazer 2.400 quilos. Olha o meu lucro. 26 mil reais. Então olha lá, ó. Percebe que a mesma porcentagem de desconto, porém aplicado de formas diferentes, nesse caso bonificado e nesse caso desconto direto, eu tenho um lucro de 30% maior em relação ao outro. Aqui eu ganhei só 20, ó. Aqui eu ganhei 26 na mesma operação. Entende? E o princípio é exatamente o mesmo que a gente fez para o picolé. O que acontece? Os 400 quilos que eu dei para ele bonificado, que no caso ele pagaria 10 mil reais, certo? Que é 25 reais o quilo que eu vendia para ele na época, que no caso ele pagaria 10 mil reais, não me custou 10 mil reais. Me custou o quê? 10 reais o quilo, 400 quilos me custou só 4 mil reais. Então essa é a diferença, ó. Ó o meu lucro, ó. De 30 foi para 26, certo? Então eu tive sobre o meu lucro líquido, eu tive um prejuízo pequeno no meu lucro líquido. Entende? Eu tive o quê? Se você for somar aqui, dá 13% de prejuízo entre uma situação normal e uma situação com desconto. Eu deixei de ganhar 13% a mais, beleza? Porque eu dei esse desconto. Mas olha a situação dessa e dessa, entendeu? Você perde 33% de lucro se você dá um desconto direto. Ficou claro aqui, pessoal? O que é importante entender é o seguinte: o desconto foi o mesmo, a mesma porcentagem, só que um foi desconto direto no produto e o outro foi o desconto bonificado em produto. Entende? Então, nós estamos falando da mesma porcentagem, do mesmo valor negociado e da diferença de lucro bem maior. Ó, quando você fala em 1.000 picolés, você já tem 110 reais de diferença aqui de lucro. Ó. Quando você fala em 2.000 quilos, você já está com 6 mil reais de diferença, certo? Então, pensa você, fazendo esse desconto, utilizando isso na sua sorveteria, quanto você poderia lucrar mais em vez de dar um descontinho para o seu cliente? Então vamos pensar nessa estratégia. Em vez de você falar assim, ó, eu baixei 10% do meu picolé, põe uma promoção lá, a cada 10 picolés você ganha mais um. Que aí você vai cair nessa mesma situação. Beleza?
Deu para entender, pessoal? Espero que sim, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço para todos.